Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu vos rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como o teu Pai como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, porque eles estejam em vós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe dei a glória e que tu me destes, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconheça que tu me enviastes e amastes como me amastes a mim. Pai, aqueles que me destes, quero que esteja comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me destes, porque me amastes antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes também conheceram que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amastes esteja neles e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. São Beda, São Felipe Neri, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, graça e paz vos sejam dadas abundantemente por meio de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, na ação do Espírito Santo. Estamos no capítulo 17 da oração sacerdotal de nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso Senhor reza a Deus, não somente pelos discípulos, mas pela plenitude do Espírito que virá em Pentecostes aos discípulos, que vai infundir a fé, a salvação, a redenção ao mundo inteiro. Ele vai rezar por nós, para aqueles que porventura irão crer, e terás a unidade. O que é unidade? É é consolidação, é perfeição, e essa perfeição gera o amor. O Espírito Santo é um desejo do Pai e um desejo do Filho que gera o Espírito Santo, que é o primeiro dom maior que Deus nos dá. É o advogado paráclito. Como a gente vive a unidade com Jesus? Primeiro a unidade conosco mesmo e depois a unidade com Deus. Nós lembramos sempre que a unidade a gente faz somente quando a gente não está no pecado, e não está no pecado mortal. Claro que Deus não nos quer longe dele, inimigos, pecando. Mas Deus quer que a gente faça as coisas pela graça e maior. E fazendo coisas maiores, não só pecar, a gente se une conosco mesmo. Unir conosco mesmo
é abraçar os dons sagrados, é querer as coisas do alto. Principalmente as coisas pequenas. As coisas pequenas que Deus nos dá para amar. As coisas pequenas que Deus nos dá para perdoar. Nas coisas pequenas que Deus quer que a gente progrida espiritualmente. Cresça como ser humano. Por exemplo, sabemos que uma pessoa do qual você lida, que eu lido, é difícil. Então Deus ali vai dar uma paciência. E você acha que não, que você tem que fugir, deixá-la. Unidade. Ter um autoconhecimento de quem você é. Saber dos seus limites. Saber daquilo que você pode e não pode. O que você pode fazer, você faz com afinco, com amor, com dedicação. Aquilo que você não pode, aí entra a graça de Deus. Entra o poder de Deus. O maior desejo da unidade é fazer a vontade de Deus. Quando você percebe que está fazendo a vontade de Deus? Quando as pessoas têm a sua importância em sua vida, mas elas não são muito importantes. Quando que você se apega, mas não se apega ao ponto de elas e os objetos estão em primeiro lugar e Deus está em segundo. Quando Deus está em primeiro e esses estão segundos, assim você está fazendo a vontade de Deus. Você e Jesus é um, e você e o Pai, com Jesus no Espírito, é um. O Pai pensa, o Filho também, e o Espírito concretiza. Assim você deve ser na unidade com Deus. Para que você creia, assim o mundo também crer. Unidade. Unidade perfeita. A união perfeita é quando Deus começa a habitar em você. E você tem uma locução interior onde que Deus fala. Deus habita. Porque você é templo do Espírito Santo. Isso lhe provoca a unidade. Quero que estejam comigo onde estiver, para que eles contemplam a minha glória. Glória que tu me destes. Você é templo do Espírito Santo para que Deus manifeste a sua glória. Deus precisa entrar em vós para manifestar a sua glória. Lembra Jesus falando para a filha de Jairo? Ela não está morta, ela vive. A morte dela é para manifestar a minha glória, para que o mundo creia. As dificuldades, os tormentos, é para que Deus manifeste a sua glória. Deixa Ele manifestar a glória dele na sua vida. Creia. Reze. Ele vai manifestar a sua glória. Do jeito que Ele quer. Você é um instrumento de salvação desse mundo que não crê. Deixa Ele manifestar a sua glória. A primeira leitura, Paulo foi ao tribunal porque ele pregava a ressurreição. Ele foi solto porque não tinha crime nenhum. Você também foi vítima disso? Interpretaram mal o que você falou? Calma. O Espírito Santo nos justifica. Na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e disse: tem confiança. Assim como tu destes testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. Paulo era uma unidade com Jesus. E lá diante do tribunal,
Paulo foi um com Deus, não voltou atrás. A palavra de Deus hoje: tenha confiança. Confia em mim. Eu vou te levar a alguns lugares que você não quer ir, mas confia em mim. Eu sei aonde você vai chegar. Eu sei aonde estou levando, porque eu estou conduzindo. Eu estou no barco que é a igreja. Então eu vou conduzir você para eu manifestar a minha glória em ti. Não é aqui, Paulo, não é nesse lugar, não é em Jerusalém que eu quero. Você vai manifestar a minha glória em Jerusalém. Aliás, em Roma. E Paulo depois vai ser martirizado em Roma. Não é quando queremos, é quando Deus quer. Falando nisso, hoje é dia de São Felipe Neri. São Felipe Neri é um santo italiano, do qual não dá para contar inteira a história, mas estamos na semana da novena do Espírito Santo, que é a primeira novena de todas as novenas. Fique aqui em Jerusalém e aguarde rezando. É a novena das novenas. 9 dias esperando o Espírito. São Felipe Neri, ele é um santo em que ele dizia assim, sempre: eu prefiro o paraíso. Eu prefiro o céu. Olhos no alto. E tem um relato da vida dele que poucos falam. Ele rezava a missa, e a casula dele não é essa casula que eu estou usando, é a casula que a gente usa, costuma dizer gótica, mas aquela casula que parece um violão, chama casula romana. E na época dele era bem maior. E ele teve uma manifestação do Espírito Santo, que o coração dele, depois da exumação do corpo, viu que era maior do que o normal. Então, quando ele rezava a missa, ele tinha muitos calores, mas não é físico, é pela manifestação do Espírito. E com isso, até que teve que cortar um pouco a casula para ele rezar, porque ele sentia muita quentura, quente do Espírito. O coração dele é maior. Maior porque ele queria coisas maiores. E essa manifestação de Deus é o seu coração pulsante que deve desejar as coisas maiores. Ele foi unidade com Deus em santidade. E na vida dele também queriam, como Paulo, falar mal dele. Eu lembro que armaram uma emboscada em que ligaram que ele precisava ir ao prostíbulo para falar mal dele. Ele foi. E conversando com a prostituta, ela veio chorando em lágrimas, porque se converteu. Quem tem um coração inflamado por Deus, sofre com as virtudes. Quem tem um coração inflamado por Deus é maior do que ele mesmo. É inflamado da graça, inflamado do poder de Deus. Em Felipe Neri, Deus se manifestou e sua glória espalhou em forma de dons, carismas e santidade. Vou voltar ao início da homilia. Deus não nos quer somente livres de pecado. Deus nos quer unidos a Ele na graça, na unidade. Portanto, seja maior que você mesmo. Para isso, só entregando a Deus
na santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ofertemos.